TV Costa Doce recebe o vereador Alex Medeiros, do PP. Vereador Alex Medeiros, hoje à tarde, início da tarde, foi protocolada a CPI para apurar supostas irregularidades do presidente do Poder Legislativo, Renan Pereira, e também do vereador Bento do Bem. Nos consta que no início da tarde ainda faltavam 2 assinaturas, uma era sua e outra de um vereador que possivelmente não estaria na cidade de Guaíba. E neste momento nós temos aqui documentado que o senhor assinou sim a CPI e o senhor também tem muita experiência porque o senhor presidiu uma CPI no Poder Legislativo, foi presidente da CPI de Luciana Kubitschek. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre este momento, deste protocolo da CPI para apurar esses acontecimentos atuais e nos falasse depois, comparando com a sua experiência do passado como presidente de uma CPI. Boa tarde, Jorge. Boa tarde à audiência da TV Costa Doce. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui novamente, né, na TV Costa Doce. Esse é um fato que, na realidade, infelizmente, nos gera tristeza nesse momento, né, no município de Guaíba, terem fatos dessa natureza negativa, né, envolvendo agentes públicos do nosso município. Eu quero te dizer que nós não somos contra, muito pelo contrário, somos a favor de qualquer tipo de investigação de qualquer natureza, seja no âmbito policial, seja no âmbito do Ministério Público, do Judiciário e no âmbito parlamentar. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem essa função, embora tenha um viés político, ela tem a função de colaborar e trazer subsídios, inclusive para processos futuros. Essa CPI que foi aberta, eu posso te dizer que ela conta, sim, com o apoio de todos os parlamentares. Não é uma CPI de um vereador ou de uma vereadora, é uma CPI do Poder Legislativo, tal como foi a CPI que eu presidi no ano passado. Permita uma pergunta antes de o senhor passar para essa experiência que o senhor teve no passado, presidindo a CPI de Luciana Kubitschek. Há poucos dias atrás, semanas, houve uma tentativa de colher o mínimo de assinaturas necessárias para uma CPI. Naquele momento lá atrás, poucos vereadores assinaram, né? O que levou o senhor, o senhor, e claro, possivelmente outros vereadores, né? Porque falta apenas um a assinar, e possivelmente porque ele não se encontra na cidade, mas o senhor especificamente, o que lhe levou nesse momento a assinar essa CPI que foi protocolada hoje? Jorge, vou explicar para vocês, tem uma grande diferença do momento que nós iniciamos no ano passado uma CPI para apurar os fatos com relação à assistência social e a Luciana Kubitschek, que era então vereadora da casa, para esse momento anterior ao mandado de busca e apreensão e as diligências do Ministério Público atuais e as questões de afastamento dos 2 vereadores. Eu explico por quê. No passado, nós tínhamos maior subsídio. Nós tínhamos na Câmara, na Casa, à disposição dos vereadores, o inquérito. Nós tínhamos cópia da cautelar de busca e apreensão com flagrância, com relação aos fatos que foram apurados e, posteriormente, a CPI confirmou. Então, nós tínhamos elementos que nos levavam a ter todos os subsídios para assinar e para dar andamento na CPI. Tanto é que nós tínhamos esses elementos que a condução foi no sentido de, efetivamente, tal como a polícia fez, demonstrar na CPI que os fatos ocorreram de fato, certo? Que as coisas que a polícia apurou estavam na mesma linha que os elementos que foram trazidos para casa. No momento que alguns parlamentares estavam discutindo esses assuntos, eles trouxeram alguns subsídios somente bastante escassos e muito pouco elemento material. Algum diz que me disse, alguma coisa, e também porque outro com fato que o processo estava, esse processo que originou a busca e apreensão agora, e o afastamento dos agentes públicos e outros agentes públicos, ele estava em segredo de justiça, em sigilo, na realidade, pela juíza. Então nós não tínhamos, fora alguns questionamentos, algumas dúvidas que se confirmaram,
Não posso dizer que não se confirmaram na linha de investigação que está sendo tomada, não há juízo de culpabilidade, há uma investigação em andamento, tanto é que nenhum desses investigados ainda são réus e nem tem notícia de que sejam indiciados. Mas os fatos são graves. O senhor é advogado e não nos cabe aqui julgar. Agora, aquele que nos assiste, a senhora, o senhor, com certeza ele gostaria de saber. Por quê? Ele vai questionar. O vereador Alex antes era oposição, aí depois o vereador Alex passou a apoiar muitas ações do presidente da casa, do Renan Pereira, e também votou no bloco da situação, junto à base aliada, e agora que estourou, ele pula fora. Não, é isso ou não é? O senhor estaria voltando, assinando esse documento dessa CPI com a convicção de que agora o senhor tem elementos substanciais para votá-la e antes não tinha isso? É nessa linha. Essa é a explicação mais correta, porque eu posso fazer uma comparação que aconteceu no ano passado. No ano passado eu presidi a CPI da vereadora, que ela estava numa composição de base aliada, e não era do mesmo partido, mas ela compunha a base do governo, tal qual o meu partido compunha, e nós em nenhum momento nos omitimos, não houve interferência política, posso lhe afirmar isso, e nós conduzimos com total liberdade. Tanto é que esse processo de CPI, com mais de 4.200 páginas, com mais de 50 pessoas, servidores públicos que foram interrogados, nós chegamos com liberdade nas conclusões, até fomos além daquilo que o próprio judiciário havia apurado. E esse subsídio todo, essa cópia dessa CPI foi enviada para o Ministério Público, que serviu de subsídio, está servindo de subsídio. Então, quer dizer, nós temos liberdade de atuar quando as questões são de interesse, e deve ser assim, de interesse público da sociedade. Então, tu não pode usar uma interferência política quando existem fatos tão graves que têm que ser apurados. Pode ser um fato que envolve o vereador Alex, pode ser um fato que envolve o vereador A, B ou C, não interessa. Se o vereador me permite... Nós temos que apurar. Perfeitamente. Temos que apurar. Eu acho que fica, dessa forma, um entendimento mais amplo, né, a respeito do seu posicionamento político. No entretanto, eu gostaria de saber ainda, a partir deste momento em que há todas essas circunstâncias sendo averiguadas, né, pelo Promotoria de Justiça, Ministério Público, HECO, enfim, na saúde, teve afastamento do secretário de Saúde, do secretário de Finanças, de 2 vereadores, né, 52 pessoas estão sendo investigadas, teve 32 contas bloqueadas, né, isso afeta muito... Resumindo, o senhor vai continuar votando como vereador da oposição ou como vereador da situação, ou o senhor vai ficar analisando caso a caso? Como que vai ser isso? As pessoas gostariam de entender melhor esse posicionamento. Jorge, nós temos um papel claro em qualquer legislativo, seja no âmbito municipal, estadual ou no Congresso Nacional. Basicamente, nós temos 2 papéis principais: legislar e fiscalizar. No âmbito legislativo, que se constrói base de oposição, base de situação. Mas eu acho que isso, nesse momento do país, não deve ser visto dessa forma. Nós temos que nos posicionar a favor da sociedade. Quando nós fizemos, nosso partido, nós fizemos uma conversa com o prefeito, ela foi bastante clara, que nós votaríamos com aquilo que está correto, com aquilo que é bom para a cidade de Guaíba. Então, naquilo que o governo estiver conduzindo da melhor maneira para o interesse público, nós estaremos apoiando. E nós vamos manter exatamente essa linha. Inclusive, quando existe alguma dúvida, algum projeto ou uma necessidade de alteração, nós conversamos com o prefeito e solicitamos, então, alterações, substitutivos, emendas, ou até a retirada do projeto, quando se entende que não há interesse público. Essa é a construção que se faz. Então, o senhor está dizendo que vai votar sempre dentro daquilo que o senhor entende ser melhor para o povo guaibense. Não há dúvida, não há dúvida. Sempre se pondera, e o nosso objetivo, o nosso mandato,
Nós não temos como profissão ser políticos. Eu tenho uma carreira jurídica consolidada e que tem me trazido uma liberdade financeira, e eu não dependo das receitas provenientes do mandato de vereança. E o que me levou a buscar a reeleição, isso foi confirmado nas urnas, foi exatamente essa confiança que o eleitor tem de que nós vamos nos posicionar para construir sempre aquilo que melhor favorecer o interesse da comunidade. E é dessa maneira que nós atuamos. Quero aproveitar para fazer mais uma pergunta. O senhor é candidato à mesa diretora? Não sou candidato à mesa diretora, embora tenha... Mais especificamente, a vice-presidente da mesa diretora? Não sou candidato a nenhum cargo da mesa diretora. Eu acredito que tem colegas que tenham plenas condições de assumir esse cargo, de concorrer, de assumir essa função e de conduzir nesse momento difícil, a casa permanecer com independência, permanecer dentro da linha moral e ética. Nós temos que fazer essa reflexão e rever algumas coisas e reconduzir da melhor maneira possível o legislativo local, que é tão importante para o nosso interesse público. Está aí posicionamento do vereador Alex Medeiros, que vem aqui gentilmente, prontamente, trazer informações atualizadas para você a respeito da CPI que foi protocolada hoje no início da tarde na Câmara de Vereadores de Guaíba. A gente foi um pouquinho além disso para que você pudesse aproveitar um pouco mais das informações aí sobre o que acontece no Poder Legislativo com o vereador Alex Medeiros. Seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Jorge, e a todos. Muito obrigado. Restaurante Lana Gourmet. Vem experimentar novos sabores gastronômicos da cidade. Temos buffet livre, aquilo e também opções para levar, com variedades de saladas, frutas e pratos quentes. Atendemos de segunda a sábado, das 11h30 da manhã às 2h da tarde. Lana Gourmet fica na rua São José, 810, centro de Guaíba. Venha pro Lana!